Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, eu vou fazer esse pequeno vídeo para dar um suporte para vocês no que diz respeito à nossa N1 que se aproxima, vai ser no decorrer dessa semana. Então, deem uma olhadinha nos exercícios de revisão que foram postados na semana anterior, deem uma olhadinha no material que nós utilizamos ao longo do bimestre, deem uma olhadinha nos exercícios complementares que a gente postou na medida em que as aulas iam acontecendo, e aí para cada aula nós temos um exercício, então vai ser interessante vocês darem uma olhadinha também. E a matéria nossa é muito tranquila, na medida em que nós estudamos um pouquinho o conceito de revelia, e aí as exceções que estão todas dispostas dentro do nosso Código de Processo Civil, na medida em que a revelia ela é a ausência de defesa por parte do réu quando ele deixa transcorrer o prazo para a apresentação da defesa. A gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho quais os efeitos da revelia e quando esses efeitos não são produzidos, na medida em que a gente tem uma presunção relativa e não uma presunção absoluta em razão da ausência de defesa do réu. A gente viu um pouquinho sobre a possibilidade, inclusive, de o réu, quando revel, também ter a possibilidade de produzir as provas no processo, justamente na medida em que nós temos essa presunção relativa com relação às matérias de fato alegadas pelo autor, não é uma presunção absoluta. A gente pôde ver um pouquinho sobre a questão dos atos processuais e das invalidades dos atos processuais, na medida em que eles serão nulos ou anuláveis. Nulos quando não produzem efeito nenhum, anuláveis quando cabe à parte requerer a anulação daquele ato na primeira oportunidade em que ela tiver para falar nos autos, sob pena da convalidação, que é quando os atos anuláveis podem então ser aproveitados. E aí a gente viu inclusive a diferença do ato nulo, que é aquele que não produz efeito nenhum. E aí os atos posteriores a eles, ao ato nulo, né, também não terão a sua validade confirmada. A gente pode ver um pouquinho sobre a questão da preclusão, que aí diferente da revelia, a preclusão é quando a parte perde o direito de se manifestar nos autos em razão do decurso do tempo. E nós tivemos a oportunidade de ver, inclusive, as hipóteses de preclusão que nós temos no processo. Então a gente tem a preclusão lógica, a preclusão consumativa, a preclusão temporal, e temos inclusive hoje alguns doutrinadores que defendem a preclusão para o magistrado também, que é aquela preclusão pro judicato. E aí a gente lembra que essa mesmo não produz penalidade nenhuma no processo, na medida em que nós temos prazos impróprios, que são os prazos determinados para o magistrado. E o próprio CPC traz quais são esses prazos, na medida em que, em razão até do excesso de processos hoje em dia, que tramitam junto ao nosso Poder Judiciário, então a gente não tem nenhuma penalização por parte do não cumprimento do prazo pelo magistrado, o que não ocorre para com as partes no processo, na medida em que a gente tem a preclusão resultando a perda da faculdade processual, na medida em que quando a gente fala em preclusão, a gente está falando de prazos preclusivos, que são aqueles prazos fatais que nós falamos, né? Quando a parte ela obrigatoriamente tinha que cumprir determinado ato, até para que o processo ele tenha a solução o mais rápido possível, na medida em que o CPC hoje nos traz o princípio da duração razoável do processo. E aí a gente tem aqueles prazos que são prazos peremptórios, que são aqueles prazos que mesmo quando a parte não os cumpre, ele não traz prejuízo nenhum para a parte contrária, e a parte pode mesmo assim realizá-lo, na medida em que o faça antes da realização do ato. Então, deem uma olhadinha em todas essas questões. Eu fiz esse vídeo de forma bem breve mesmo, só pegando
alguns pontos principais da nossa matéria. Espero que o material dê um auxílio para vocês, do próprio exercício de revisão também deu um norte. Desejo de antemão muito sucesso para cada um de vocês. Leiam os livros, estudem, leiam o material e, em especial, leiam o CPC, porque os artigos de lei que nos dão todo o embasamento e o suporte técnico para a matéria que nós vimos. Tenho certeza que o resultado vai ser o mais satisfatório possível. Desejo de antemão muito sucesso e tenho a plena convicção que o resultado vai ser o esperado por cada um de vocês. No mais, eu me despeço por aqui e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Então, sucesso, boa sorte aí e uma ótima semana de avaliações.